Quem é Jesus? Esta é a pergunta norteadora. Nós faremos uma busca no Evangelho de João para encontrar as respostas bíblicas que Deus nos deu através do apóstolo João, o discípulo a quem Jesus amava. Ele já nos ensinou várias verdades a respeito de Jesus. Agora, ele nos ensinará, baseados no capítulo 1, verso de número 10, que Jesus é o Verbo, ele é Deus homem. Quem é Jesus? Jesus é o Deus homem. E João nos ensina isso porque a partir do versículo 9, no final do versículo 9, ele diz: estava chegando ao mundo. Ele afirmou a verdadeira luz, a luz que ilumina a todo homem. A verdadeira luz é Jesus. Jesus é a verdadeira revelação que ilumina, que esclarece. Jesus é a verdade que ilumina, a verdade que esclarece as trevas da alma humana, o entenebrecimento do entendimento humano, o coração humano obscuro em virtude da morte espiritual. Ele é iluminado, ele é esclarecido pela revelação de Deus, pela verdade libertadora do Deus Altíssimo. A verdadeira luz estava chegando ao mundo. E aqui João está dizendo que João Batista, 6 meses mais velho do que Jesus, começou primeiro o seu ministério e, na sequência, então, Jesus aparece. A verdadeira luz estava chegando ao mundo. Portanto, a pergunta é: quem é Jesus? Quem é Jesus? Nós precisamos muito compreender e responder a esta questão. E o apóstolo diz: o Verbo estava no mundo, verso 10, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. É muito interessante porque João, por 3 vezes, usa a palavra cosmos neste verso. Primeiro, o Verbo estava no mundo. Segundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Na versão Almeida século XXI, tem o pronome este, para substituir a palavra mundo. E a terceira declaração: o mundo não o reconheceu. O mundo não o reconheceu. 3 afirmações. Em primeiro lugar, o Verbo estava no mundo. O verbo aqui denota existência contínua, para nos ensinar, no primeiro sentido, que no princípio, antes que o universo existisse, o Verbo era. Ele existia eternamente e estava com Deus. E após criar, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ele continuou, no mundo, porque ele não é só aquele por intermédio de quem Deus criou tudo e todas as coisas. Ele é o sustentador das obras das suas mãos. Quando João diz o Verbo estava no mundo, é para dizer no universo. Ele existia antes do universo existir. O universo passou a existir por meio da criação. E ele continuou neste mundo, neste universo que ele criou, dando e revelando-se e iluminando de modo geral o que na linguagem da teologia se chama de revelação geral, de modo que todos os homens em todos os lugares da face da terra obtiveram conhecimento de Deus através da observação, do entendimento e do estudo da criação. Chega-se à conclusão que há um Criador. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele nos diz o seguinte: ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível,
o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. E ele existe antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. O Verbo estava no mundo, porque o mundo, o universo, por intermédio do qual de Jesus ele foi criado por Deus Pai, subsiste nele. O universo não tem vida própria, não tem existência própria. Assim como a bateria de um celular, ela tem uma carga e essa carga acaba e ela precisa ser recarregada. Há uma energia que mantém ligado o aparelho, o que mantém este universo funcionando pleno e perfeitamente é o fato de que nele, em Jesus, tudo subsiste. Então, no primeiro sentido, o Verbo estava continuamente no universo que ele criou e ele pôde ser conhecido através das obras das suas mãos. Por isso, o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos: pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Através do que criou, Deus se revelou e os homens conhecem a Deus e, portanto, não tem como alegar ignorância, não saber que Deus existe. Mas João também está dizendo: o Verbo estava no mundo, para agora usar a palavra mundo como o universo, e a Terra, o planeta Terra, faz parte deste universo. Estava no mundo, no planeta Terra. João começa a falar da encarnação, onde o Verbo estava. No princípio era o Verbo. Antes do universo existir, ele existia eternamente. O Verbo estava com Deus, antes do universo ter sido criado. E o Verbo era Deus. O Verbo estava no princípio com Deus, mas agora o Verbo estava no mundo, na terra. Por quê? Porque ele se encarnou. Por isso, a verdade que está sendo ensinada neste texto sobre Jesus, que é uma resposta para a nossa pergunta norteadora: quem é Jesus? Ele é o Deus homem. Ele assumiu na encarnação a natureza humana sem abdicar da sua natureza divina. Jesus, uma pessoa que tem dupla natureza. Ele é eterno, o seu ser é eterno, a sua pessoa é eterna e divina, em plena e íntima comunhão com o Pai. O Verbo estava com Deus. No entanto, ele assumiu a natureza humana também plena e perfeitamente. Por isso, o cerne, uma das doutrinas fundamentais e essenciais do cristianismo é afirmar que Jesus é uma pessoa eterna com dupla natureza, a natureza divina e a natureza humana. O Verbo estava no mundo, o Verbo tornou-se homem, habitou entre nós. A segunda afirmação sobre o mundo: este foi feito por meio dele. Que o mundo não é, como natureza, como terra, como universo, pecaminoso, como se acreditava e muita gente ainda pensa, que a matéria é inerentemente má, e não acreditam que Jesus, o Filho de Deus, pudesse ter se encarnado, porque ao ter contato com a matéria, ele estaria tendo contato com o mal e ele seria manchado, maculado, contaminado. Mas o que está escrito aqui é que o mundo foi feito por meio dele. E tudo que Deus criou é bom. Tanto é bom que o Verbo eterno encarnou-se
e isso não implicou em pecado. O corpo não é a cova, a tumba da alma. A salvação, como grande parte do espiritismo e das religiões orientais, que tem uma atitude negativa, pejorativa para com a matéria e para com o corpo, e acredito que a salvação é livrar-se da matéria e não voltar mais pela reencarnação. A Bíblia ensina que só houve uma única encarnação. O Verbo, Jesus, estava no mundo porque ele se encarnou. O único ser que pré-existia a sua existência terrena foi Jesus. A única encarnação que ocorreu no tempo e no espaço foi a do Filho de Deus. E ele se encarnou, se tornou carne, ele se tornou ser humano, ele assumiu a natureza humana e ele disse: quem me convence de pecado? Ele era imaculado, puro, feito mais sublime do que os céus, porque o mundo, o cosmos, foi feito por meio dele. Deus, o Pai, criou tudo por meio dele. E agora, o agente divino na criação participa da própria criação, da qual ele é o criador e agente da criação. A terceira declaração sobre o mundo neste versículo é: mas o mundo não o reconheceu. Agora João não usa o termo cosmos, mundo, nem no sentido do universo, a criação geral de Deus e tudo que nela existe, o que inclui a humanidade. Não está se referindo ao planeta Terra. A Terra está se referindo à humanidade caída, avessa, rebelde, insubmissa, contrária, adversa para com Deus. O mundo, a humanidade, morta por causa dos seus pecados, em virtude da dureza do seu coração, da sua cegueira espiritual, da sua surdez espiritual, não o reconheceu. A humanidade perdeu, representada pelos conterrâneos e contemporâneos de Jesus, a grande oportunidade. O Verbo, a palavra de Deus eterna, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, estava entre eles, mas eles não o conheceram e, inevitavelmente, não o reconheceram. Imagine um jovem que nunca conheceu seu pai. Então, adulto, ele é apresentado ao seu pai e ele conhece seu pai, mas ele diz: eu não o reconheço como meu pai, porque você não me criou, você me abandonou, você me largou. Ele não o reconhece, portanto não tem para com ele um relacionamento de filho e de pai, de amor, de obediência e de submissão, porque ele não o reconhece como pai, embora de fato ele seja pai, não é? De direito ele não é, porque ele não criou, mas ele sim, como o pai daquela criança, daquele jovem. Assim, Jesus estava entre eles e ele não foi reconhecido. Como hoje, Jesus é pregado em todo o mundo e as pessoas falam asneiras. Existem grupos que, inclusive, para ofender a Cristo, afirmam que ele era homossexual, para denigrir a fé cristã, e falam tantas coisas a respeito dele. Não o conhecem. Conhecem de ouvir falar que existiu um homem chamado Jesus de Nazaré, mas não o reconhecem como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. O mundo não o reconheceu e, portanto, não tem para com ele a relação certa de submissão, de discipulado e de adoração. Mas você pode, através da pregação do Evangelho, conhecer Jesus, o Deus homem, prostrar-se diante dele e reconhecê-lo como seu Salvador e Senhor, e receber pela graça divina a salvação eterna. E eu oro para que Ele te conceda esta bênção e você encontre no Filho de Deus o seu Senhor e o seu Salvador.
que Ele te abençoe rica e abundantemente.